todo deve é obrigatório. Então, quando vocês lerem qualquer norma, em qualquer orientação técnica, deve ter, entenda que tem que ter, tá? Então, o auditor, ele vai verificar se a gente está atendendo a esses pontos. E a gente não pode deixar de ter no nosso PPRA, no nosso documento base, não pode deixar de abordar esses aspectos. E as etapas para a elaboração, começa da antecipação e do reconhecimento do risco. A antecipação é quando a atividade ainda não começou. E a gente sabe que isso é mais difícil de acontecer, porque geralmente a gente age quando a atividade já está acontecendo, a gente já está verificando, inclusive, alguns problemas, né, da falta de controle desses riscos. Mas é fundamental que a gente comece pelo reconhecimento dos riscos. Depois a gente vai estabelecer as prioridades e metas, ok? Que é extremamente importante, para a avaliação e para o controle. Em seguida, a gente vai ver aqueles riscos que a gente identificou, aqueles riscos que a gente estabeleceu uma prioridade na ação, no controle, a gente vai ver a que grupo de trabalhadores aquele risco está afetando. Então, aí a gente vai estabelecer isso no PPRA, isso tem que ficar muito claro, tá, gente? A gente precisa ter no memorial descritivo todas as características da empresa, que a gente vai ver no próximo slide, e a gente precisa ter também todas as atividades que são desempenhadas nessa empresa e relacionar essas atividades de uma maneira simples e objetiva aos respectivos riscos, certo? Não é florear, a gente precisa ser pragmático, né? O técnico de segurança, ele precisa ser pragmático. Pragmático é o quê? Ser prático, ser objetivo, né? Se ater ao que realmente interessa, porque o fiscal, ele vai buscar aquela informação de uma maneira objetiva também. Então, se ele vê um documento com muito rebuscado, com muito vai para lá, vem para cá, e sem atender ao que realmente a norma está pedindo, ele vai notificar, ele vai pedir para a gente corrigir, ele vai pedir para a gente refazer e para a gente atender ao que realmente interessa. Depois que a gente avalia, reconhece esses riscos, avalia a necessidade de ação, que a gente relaciona esses riscos com as atividades desempenhadas na empresa, a gente vai implantar as medidas de controle, né? Que também tem que estar vislumbrada no documento. Então, de nada adianta a gente detectar que tem um problema e a gente não sugerir uma ação para controlar ou eliminar esse problema. É fundamental que a gente tenha essa preocupação. O monitoramento da exposição dos riscos é muito importante. Eu estava conversando hoje com a professora Tassiana, depois conversei com a professora Vanessa, que esteve aqui também. E a gente tem essa questão do CREA, que é uma questão legal, que regula, né, a atuação dos profissionais da área de engenharia e da área técnica também. E eles são muito claros quando eles dizem que os laudos a gente está entendendo que existe também esse monitoramento, que é a avaliação quantitativa do agente, não é aquela qualitativa. A quantitativa é aquela que a gente chega com equipamento e mede. A qualitativa é aquela que a gente vê o risco, sabe que ele está fora do controle, mas a gente sabe disso intuitivamente. Um exemplo disso é um ruído. A gente entra num ambiente ruidoso e se a gente tem dificuldade de se expressar num tom de voz normal, a gente sabe que aquele ruído está alto, né? Aquele som daquele ambiente está alto. Mas para a gente quantificar aquele ruído, a gente vai precisar chegar lá com o equipamento, que é o decibelímetro, e medir. Então, o técnico, legalmente, ele não pode assinar uma avaliação quantitativa dos riscos, mas ele pode elaborar o PPRA todo e essa avaliação quantitativa dos riscos ser feita, né, e assinada por um engenheiro, ok? E esse monitoramento desses riscos, que deve ser feito por uma periodicidade que deve estar estabelecida na norma, pelo menos anualmente ou semestralmente, dependendo da intensidade do risco, o PPRA também tem que contemplar isso, essa periodicidade do monitoramento desses agentes de risco, tá? E o registro e divulgação dos dados. Então, o PPRA ele tem que ser um documento sempre acessível aos trabalhadores. A CIPA deve participar também da elaboração do documento, deve ter acesso às suas informações e está sempre no local de trabalho, porque é um documento que é passivo de fiscalização. Vamos passar adiante?
Então, simplificando um pouco mais, ainda mais, como é que vai ser essa nossa estrutura? Aí a gente tem aí no slide que Billy está mostrando para a gente, a capa, a apresentação do programa, que deve ter a assinatura do gestor da empresa, né, do gestor responsável. E isso daí é uma segurança, é um comprometimento, né, de que a implementação daquele programa está sendo respaldado pelo empregador. Né, que ele realmente está assinando embaixo que ele vai se comprometer com a realização daquele programa. Um sumário com todos os tópicos paginados, ok? O memorial descritivo da empresa, que empresa é, qual CNAE, quantos funcionários, quantas mulheres, quantos homens, quantos aprendizes,